Hoje o Eu Podcast vai falar sobre flores, sobre árvores, sobre jardins, mas sobretudo sobre uma história de superação. Nós temos o prazer de receber aqui no Eu Podcast um casal, né? A Marlise e o César, que nós conhecemos há muito tempo, muitos anos, pelo trabalho que fazem, já entrevistamos na rádio, mas hoje, né, conosco aqui no estúdio. Né, tudo de bom com vocês? Obrigado por terem aceito, né, o convite de vir aqui no Eu Podcast. Tudo bem? Tudo bem, nós que agradecer. Agradece, assim, ter esse privilégio de estar aqui contigo. Né? Ah, privilégio é nossa. Bom, quero saber o casal que tem uma floricultura e trabalha junto. Quanto tempo de casados aí vocês têm? 40 anos de casado já. 40 anos de casado. 40 anos, é. Vieram da onde? Para quem conhece você só da floricultura, mas da onde que vieram? Hein? Nós viemos de Arroio do Meio. Nossa cidade natal é Arroio do Meio. Eu sou natural de Dona Rita e a Marlise é natural de Palmas, Arroio do Meio. De Palmas. Isso. E aí se conheceram lá na adolescência? Como é que foi? Na adolescência, eu retornando para um baile aqui, lá de Bagé, estava morando naquela época em Bagé. Pô, tava longe de casa, hein? Longe. Foi servir, ficou por lá, isso não? Isso. Eu fui servir lá e fiquei por lá. E a gente veio num baile aqui em São Bento, né? Eu vim de Bagé, fui num baile de São Bento, acabei conhecendo ela, né? E aí começou a nossa história, a partir daquele momento. Quantos anos? Tinha o quê? 19, 18 anos? Naquela época eu tinha uns 20 anos. 20 anos. 20 anos, é. E a Marlise? Aí eu tinha uns 18. Né? 18 anos? Ah. Isso aí. E aí... Começa a história. Né? Foi um período assim, de alguns anos naquela época nós não tínhamos essa comunicação que a gente tem hoje, né? Era só através de carta, porque eu jogava futebol, né? Era jogador de futebol, estava jogando no Uruguai. Jogava no Uruguai? Isso. Profissionalmente daí? Profissionalmente, algum tempo. E aí ela tinha que esperar e só a gente se comunicava através de cartas, telefone era muito raro, né? E eu só poderia vir nas férias, né? De quanto tempo? Uma vez por ano, né? Início uma vez. O jogador de futebol não tem uma fama muito boa. Como é que a Marlise via isso? E os familiares, o que falavam? Que jeito namora? Jogador, longe. Longe, né? Eles achavam estranho, né? Tem namorado, mas que jeito? Nunca tá aí, né? Aí, pois né? Mas e vai, né? Mas o importante era que a gente sabia, né? Mas a carreira durou pouco. Ela não precisou esperar tanto que a carreira durou pouco. Por que durou pouco? Lesões, né, que me tiraram. Na verdade, eu joguei somente 1 ano e meio de profissional, né? E aí acabei me machucando, eu tive que encerrar. E não é como é hoje, né? Não, o tratamento é muito diferente. É muito hoje diferente. Do que naquela época, né? É muito diferente, né? Então, encerrei e aí alguém tinha que decidir, ou ela ia morar em Bagé ou eu vinha morar para aqui, né? E aí decidi eu voltar, né? Porque nossas famílias eram tudo daqui. A base era melhor. A base era melhor e eu acabei voltando para cá, né? Agora me deixou curioso, que lesão foi que te tirou do futebol? Ligamento cruzado. Joelho. Joelho, ligamento cruzado. E jogava que posição? Eu era centroavante. Fazia gol. Dizem que eu fazia. Nós temos algo em comum, né? Sabe que o José joga comigo, que é o técnico, sabe aqui como é que é, né? Hoje, mais devagar, mas ainda eu vou te dizer, eu trabalho para segurizar. Mas era Pelo bom. menos a gente fala bastante, né? E aí, eu ia de ônibus e voltar de... Não, eu tinha delegação já, tinha pompa naquela época ou não? Não, eu na verdade, minha concentração, como eu fazia faculdade de Educação Física, na antiga FUMBA, em Bagé. Em Bagé. Eu consegui, junto com o clube, que eu fizesse minha faculdade de Educação Física e fosse para o Uruguai só nas sextas-feiras, onde eu começava a minha concentração. E sábados de manhã um treino, tá? Então, o campo era na cidade mesmo, todo o campeonato se realizava ali, então não precisava viajar, né? Sim.
A única decepção, assim, vamos dizer, que foi após de um ano, né? Eu tive a oportunidade de ser convidado para jogar no Penharol. Opa, time grande. Só que eu entrei em férias e acabei me machucando o joelho direito e tive que operar o menisco. Ele tinha uma proposta para mim e para o meu colega que era goleiro, Jorge Lopes. Ele acabou indo e eu acabei ficando. Por causa da lesão. Por causa da lesão. Nas férias? Nas férias. Mas foi jogar na Várzea? Na Várzea, amador. Aqui mesmo na região? Não, lá em Bagé. Lá em Bagé? Ah, que pena. E foi assim, né? A vida prega essas coisas pra gente e a gente tem que ser forte, né? Encarar, e tocar a bola pra frente. Depois disso, jogou ainda por aqui, não? Não. Aí eu voltei a jogar no Uruguai, depois da recuperação do menisco. Acabei lesionando, então, vamos dizer assim, o joelho esquerdo, com esse ligamento cruzado. E aí encerrou minha carreira, né? E a vida é isso, a gente tem que tocar para frente. Foi uma decepção muito grande, né? Porque era um sonho que se interrompia ali, né? Mas eu sempre tenho que agradecer. Eu tinha a parceira, né? Que me dava força e a gente tocou para frente, né? E acabei voltando. Então, teve um processo que eu trabalhei numa empresa, lá no outra, né? Tu te emociona por quê? Foi difícil? Foi difícil, né? E eu diria assim, sem minha companheira eu não teria conseguido. Pô, que legal, assim, que bom. Que bom a gente ver as pessoas se emocionarem e valorizar quem está do lado, né? Porque a gente tem visto várias vezes, né? Às vezes tem um sonho, né, de ser jogador e é interrompido por uma lesão. E aí volta, né? E aí tem alguém que tá ali do teu lado. É que daí tu tem que fazer um projeto todo novo, né? Reestrutura todo tua vida, né? E daí tu vai começar da onde, né? De que maneira? De que maneira? O que vão fazer? E aí tu disse, vem junto nós vamos conseguir. Daí a gente conseguiu para ele fazer um curso de técnico de segurança do trabalho, foi a Novo Hamburgo, daí já na Fevale. Fiquei um ano lá. Se ajudando, né? Porque daí ele logo também conseguiu um trabalho. E aí foi, né? Daí a gente foi se organizando de novo. E talvez tenha sido o nosso destino, né? Porque eu acho que ficar por aqui foi até uma coisa boa. Né? Porque essa vida também não é fácil, né? Então, assim, para quem quer ter família e tudo, eu acho que para nossa família foi bom, né? Para a família foi melhor. Larga o futebol e vem para cá. E a gente tem que olhar para frente. E eu acho que muita coisa boa veio. Depois disso, vieram as coisas boas, né? Eu acho que a escolha foi acertada. Foi acertada, né? A gente se encontrou, construiu tudo junto, teve 3 filhos maravilhosos, né? Qual o nome deles? O Fábio, o Diego e a Vanessa. E a Vanessa, os 3 filhos. Inclusive, pelo menos 2 eu sei que estão tocando a floricultura. Vocês estão nesse processo agora, justamente nesse período de sucessão, né? Sucessão. E eles vão tocar a empresa e vocês vão descansar um pouco mais. Aqui, está no apoio, está na retaguarda. Então, estamos fazendo com que isso seja uma coisa assim bem segura, né? Sim. Tanto para nós quanto para eles também, né? Porque eles viveram a vida inteira dentro da floricultura, né? Eles nasceram dentro da floricultura praticamente. Quantos anos tem a floricultura? Ela tem hoje 33 anos, mais ou menos. A toque especial. Toque especial. Antes era folha-pé, hoje Antes é toque especial. É isso aí. E você tem quantos funcionários hoje? É que hoje tem bastante, a jardinagem em si, ela é toda terceirizada. Tem várias equipes, né, que são parceiras, né? Então, hoje, os serviços de jardinagem, eles são todos terceirizados. Ela tem 3, 4 equipes que trabalham com ela. Ela é a paisagista, uma das paisagistas, e temos outro paisagista, o Ismael Rockenbach, né? Ismael, que é um paisagista também, e nossa nora, que também é arquiteta formada e também faz todos os projetos, né, de paisagismo também, né?
também está dando esse apoio na área de paisagismo. Então, são 3 no paisagismo. E funcionários fixos hoje, eu como estou afastado agora há uns dias, mas fixos na empresa lá, uma faixa de 15. Bastante. 15 funcionários. E é muito grande, né? Para quem... eu lembro que a primeira vez que eu levei a minha esposa para lá, eu sou daqui, ela é de São Leopoldo, ela ficou impressionada, né? Porque tem muita variedade. Quantas variedades tem hoje na Toca Especial? Olha, é muito difícil de mencionar isso, é muita variedade, né? E hoje eu não saberia te dizer isso, porque de tanta variedade. E vai sempre colocando mais, né? Sempre colocando depois, mais. Assim, tem coisas que estão ali, que uma coisa vem, outra vai, a gente encomenda, a gente busca, quando a pessoa vem procurar alguma coisa, a gente tem como buscar, né? Então, dificilmente a gente não consegue atender assim uma demanda que a pessoa procura, né? Porque se a gente não tem na loja, né, a gente tem parceiros que juntam com nós, né, e buscam e tentamos sempre resolver o problema. Bom, a gente falava antes de começar aqui, né, a gravação, de que no tempo que vocês começaram, a floricultura era diferente, eram outras demandas de floricultura do que é hoje. Sim. Como é que era e como é hoje? Quais são as diferenças? Fiquei curioso aí, Dan. Olha, para começar, a época que nós começamos, o mercado, hoje tem bastante produtor de flores até aqui na nossa região, né? Nós temos no Rio Grande do Sul bastante produtor. Naquela época, a gente tinha basicamente produtores de cítricos só, né? E as flores, elas vinham de São Paulo, basicamente, todas as flores vinham de São Paulo, né? E eram distribuidores que tínhamos. Tínhamos aqui no Rio Grande do Sul 3, 4 distribuidores de flores. Então, e eles não atendiam na porta da floricultura como eles fazem hoje. Hoje vem com o caminhão, eu vejo cedo, na madrugada, já está o caminhão parado. Então, aquela época a gente tinha que sair e pessoalmente, né, a gente ficava na porta do caminhão quando ele estava sendo descarregado para escolher as flores que a gente queria. É que não tinha tanta opção, né? Não tinha tanto fornecedor. E como a gente sempre priorizou assim, uma qualidade, então a gente fazia esse sacrifício de ir lá, passava às vezes a noite toda ali no caminhão esperando a descarga para dali já escolher o que tinha de melhor para trazer para a loja. Porque os caminhões vinham, mas quando vinham, já vinha tudo selecionado, que o que tinha de melhor o pessoal que estava ali já recolhia, né? Sim. Então vinha o que sobrava, né? Então por isso que a gente ia até lá para buscar. Até lá onde? Mas era... Tinha 2 distribuidores em Pareci Novo, que a gente... em Portão, né? Uhum. Então, ali que era mais se concentravam os fornecedores. Logicamente, depois apareceram mais, foi abrindo mais fornecedores, foi ali em Carlos Barbosa, abriu em Dois Irmãos, Caxias. Então, com o tempo tudo foi mudando. E as flores ou os produtos que vocês vendiam na época são os mesmos hoje ou também o gosto mudou? Mudou. É que naquela época a gente tinha loja no centro, né? Então o nosso foco era realmente flores. Porque naquela época a gente vendia, era uma floricultura de vender flor, arranjos, a gente fazia decoração, buquê, casamento, velórios, essas coisas tudo a gente atendia, né? Então a gente praticamente trabalhava só com flores, né? Então, nós não tínhamos muito espaço, no primeiro momento não tinha muito espaço, então a gente trabalhava com isso. Aos poucos depois, a gente até conseguiu o terreno do outro lado da rua, que era, na época era o L Automóveis, ali na esquina, depois ele liberou, a gente pegou o terreno, ali que a gente começou a trabalhar mais com plantas, né? Ali, porque daí a gente tinha como expor, como armazenar isso. Então, ali que começou mais a jardinagem.
Então a gente tinha de um lado da rua a loja de flores e do outro lado então a parte do paisagismo. Que precisa ter espaço, né? Que tem que ter espaço. E daí a gente teve aquele espaço ali e aí então que começou a diversificar, que daí a gente tinha a parte de flores e jardinagem. E jardinagem. Eu falava com o César essa semana, mandei porque tinha um amigo nosso da Santa Clara Max, estava nos Estados Unidos, e mandou uma foto de uma árvore de lá, lindíssima árvore, né? Ela fica 4 cores, né, do decorrer do ano. E Mapel, se não me engano, é o nome dela. Mapel. E aí o Sérgio diz, não, mas a gente consegue. Que eu disse, como consegue? Consegue, então, também essas... Sim. Inclusive, hoje que tem pessoas que procuram muita coisa diferente, ou viagem, como aconteceu com ele, viagem, enxergam. Logicamente que existem algumas que não se adaptam, mas essa aí se adapta, né? É uma planta que se adapta. E até eu tenho essa planta lá, devo ter um exemplar ainda, porque eu tinha um cliente que encomendou. Encomendou. Ele viajou e encomendou. É uma árvore grande, né, de porte grande. É lindíssima, né? É tipo uma plátano. Né? E sim, é isso aí. E ficou uma muda, né? Mas existem muitas variedades de árvores novas que entraram no mercado, plantas exóticas, que a gente iniciou um processo de trabalho, né? Há muito tempo atrás, fez uma parceria em São Paulo e com um rapaz aqui do Rio Grande do Sul, né? Um fornecedor, porque as plantas exóticas, principalmente chás, por exemplo, uma planta exótica para chá, tem que haver um cuidado muito grande quanto à procedência. Por quê? Porque há muita imitação. Muita, como em tudo. E até nas plantas existe isso, falsificação, vende um produto que não é teu. Imagina vender para um cliente, diz, olha, tal árvore, chega lá e a outra. E aí essa pessoa planta isso, imagina isso, leva quanto tempo e depois vai usar isso, em vez de fazer bem, vai fazer mal. Porque ele, na verdade... Perdeu tempo, né? Então, as plantas exóticas que a gente compra, a gente dá tem que dar uma garantia para o cliente, né? E tem que ter procedência, né? Então, a gente vai atrás disso, a procedência. E nós temos no Brasil muitos não, tem algumas pessoas que se dedicam exclusivamente para isso, plantas exóticas, plantas raras. Essas são exóticas, não são nativas, ou seja, podem ser derrubadas depois. Pode, né? Tu planta, não gostei, ou preciso aumentar a casa, tu pode plantar outra no local. Sim. E geralmente são plantas que não são comuns, né? Que não nascem normalmente. Tipo assim, coisas que vêm de outros lugares, até de outros países, né? Então, hoje, se tu for viajar, acredito que tu viajando o mundo, tu vai ver as mesmas plantas que nós temos aqui, a gente vai ver em todos os lugares, né? Lógico, só tem que saber se a adaptação de clima, o clima é possível, né? Mas hoje tudo está assim, já distribuído em todas as áreas, porque as pessoas buscam, né? É que nem você disse, foi viajar, viu lá na Europa uma árvore, eu quero essa árvore aqui. Então, isso que esse produtor de plantas exóticas e coisa fazem, né? Eles buscam coisas que não são comuns aqui, né? Que tu não vai encontrar em qualquer viveiro. Claro que vai pagar um preço diferente por isso. É diferenciado. Outro valor. É um custo de produção diferente, às vezes, né? E às vezes leva tempo também, porque até a própria planta tem que se aclimatar nessa região. Então, às vezes, para criar mudas assim, isso leva um tempo e isso agrega valor, né? Sim. E tem que ter um cuidado especial, né? E a minha próxima pergunta vai ao encontro que vocês estão falando. Porque às vezes tu vai na floricultura e tem lá uma Três Marias, por exemplo, lindíssima, florida e tal. Tu leva para casa e não fica igual, passa aquele ciclo. O que acontece? Ela muda o ambiente? Nós que compramos, vocês são peritos, profissionais disso, tem que ter que tipo de cuidado, até como alerta, né, para quem compra, para que fique sempre bonito. Qual que é a principal característica? É que assim, tu tem que conhecer a planta.
né? Então, isso que às vezes é o maior problema das pessoas, porque, eu quero uma planta, eu quero botar ela em tal lugar, né? Mas se tu não conhece como é que é o processo dela, não vai dar certo. Por exemplo, uma Três Marias. Tu vai botar uma Três Marias num lugar que não pegue o sol o suficiente, né? Não vai dar certo. Ou tu vai botar uma Três Marias num lugar que tiver muita umidade. Ela vai criar folhas e não vai dar flor. Ou tu vai pegar adubação, por exemplo. Tu vai colocar uma adubação à base de nitrogênio na Três Marias. Não vai dar flor, porque ela vai fazer a folha e não vai dar flor. Né? Então, cada planta tem o seu jeito. Né? Então, por exemplo, a Três Marias, a adubação é sem nitrogênio, só cálcio e potássio. Terra seca, terra pobre, né? É, terra pobre. Pobre, porque as Três Marias mais bonitas tu vê em barrancas onde isso está aí. exposta, sofrendo, né? Ela é da sofrência mesmo, né? Então, esse detalhe a gente tem que conhecer, sabe? E sol, né? Quanto mais sol pegar, mais Melhor. ela floresce. Outra, a poda, né? Poda é importante porque ela floresce nas pontas. Então, se tu tá sempre cortando a ponta, tu não vai ter flores. Então, tem um período de podas que tem que cuidar, tem que ter esse tempo dela criar pontas novas para florescer de novo, né? E a Três Marias, um exemplo, tem que podar todo ano, não? O ideal é podar ou não? Sim, pode podar. A gente normalmente faz uma poda bem radical, bem drástica, logo depois do inverno, né? Que foi nesse período, assim, de julho, agosto, né? Então, faz uma poda radical e durante o ano tu só vai tirando o excesso, ou o galho ladrão que cria, né? Às vezes, daí vai tirando esses galhos. Mas se não quiser, não precisa podar também. Não precisa podar. Depende da altura que Se tu tiver espaço para ela, se tu quer que ela cresça, deixa crescer. Olha só. Mas essa, assim, ó, tipo, podar fora de época, né? Isso que é o ruim, né? Se tu fizer uma poda radical. Agora, por exemplo. Aí, até ela criar galhos novos que vão florescer, isso vai dar lá fim do ano, dezembro, janeiro, né? Daí, quando tu vê, já passou o teu período de verão, que é a época que ela floresce. É um ser vivo, né? Precisa ser E cuidado. tu tem que conhecer, porque cada planta tem o seu sistema, né? Então, a gente que tu vai cuidando, tu vai olhando, né? E tu vai analisando como é que ela se desenvolve, e tu vai conhecendo ela. Pra gente isso é normal. É o dia a dia de vocês. É o dia a dia, né? Então, para isso parece que a gente é impossível que as pessoas não saibam isso, né? Porque pra gente é tão lógico, mas não sabem, não tem como eu tenho uma outra dúvida. Quando eu fui morar no sítio lá, tinha muitos pés da frutinha amarela, ameixa, muita ameixa, gigantes, produzia pouco. Daí o Nilo Cortez, né, diz, não, mas esse tipo de planta precisa ter poda. Se não poda, não produz, né? Cítricos não, né? Tipo laranja, bergamota, limão, não necessita, né? Ou necessita. Não. Cítricos é assim, ó, não necessita, principalmente nos primeiros anos, vamos dizer assim, né? Nos primeiros 4, 5 anos. Tu compotou a muda lá, não precisa podar. Não precisa. Mais poda de limpeza. Depois, por exemplo, se tu quer uma fruta, que a fruta também precisa de muito sol. Se ela não tiver muito sol, não fica tão doce. Né? Então, o que acontece às vezes? Tu quer uma fruta, depois de 5 anos, uma cítrica, tu quer dar uma ralhada no meio, tirar uns galhos para entrar mais o sol, ela vai dar um fruto um pouco maior e mais doce. Como se fosse uma taça. Porque ela é a fruta na ponta, né? Então, se tu conseguir tirar e galhos por dentro, quando a planta fica muito fechada, ela só gasta energia com aquele galho que, na verdade, ele não vai produzir, né? Então, quanto mais arejar a planta, quanto mais tu deixar ela só com a folha na ponta e a fruta, mais ela vai produzir e tem mais qualidade. Né? Olha só que interessante. E a ameixa tem que ser podada, né? Também. As outras não. Também, senão não vem. Isso, até assim em função mas também tem que se cuidar a época, né? Porque sim. Se tu agora podar, já passou, por exemplo. Agora já está produzindo. Né? Agora já está nos cachos, né? Então, se você cortar ela, tipo, no período de maio, junho, por aí se tu cortares as pontas, não vai dar flor, porque daí não vai dar flor, então tu não vai ter fruto, né? Então, o ideal é fazer uma poda agora, depois, terminou a floração, já aproveita, faz uma poda de limpeza, que ela vai brotar, ela vai criar galhos para produzir no próximo ano. Pode podar mesmo agora, logo seguinte, tipo outubro, novembro, pode podar?
Não seria tão bom, seria logo agora, depois que você vai colher a fruta que tá agora amadurecida, né? Setembro, outubro, porque quando é muito no fim do ano é muito quente, daí vem a brotação nova, pode queimar do sol, né? Porque o sol também, sabe, agora já tá, a gente tem que cuidar um pouquinho isso, porque é muito forte, então as brotações novas pegam um sol de 40 graus, queima, não vai resistir. Queima. Então quanto antes a gente fizer esse processo, melhor. Pra, tipo assim, novembro, dezembro ela já está um pouco mais forte a folha, daí ela já vai resistir melhor. Olha só, quanta coisa. E quais as dicas que vocês dão para quem quer cuidar do jardim ou mesmo de frutas, de árvores, que vocês têm percebido no dia a dia que seria importante a gente compartilhar? É assim, uma grande dúvida, às vezes também, ela vai continuar minha colocação depois. Vamos pegar exemplo de flores também. Eu vou comentar um pouco de flores. Hoje, a sua maioria de flores que chega ao consumidor final, ela é produzida em estufa, onde ela tem luminosidade, onde que ela necessita, né? Iluminação, que nem eu mencionei, adubação, né? Ela tem uma adubação que até para crescimento, para floração, né? Quando esse produto chega nas prateleiras para o consumidor final, ele precisa se inteirar como agir, porque ele interrompe muitas vezes esse processo. Ele compra, ele não dá mais aquela adubação, é um processo que se interrompe. Muitas vezes surge essa, eu comprei tal flor, não floresce mais. Né? Então, essa planta necessita, ela já está viciada naquela, muitas vezes necessita aquela adubação, orquídeas principalmente, né? Orquídeas já é uma coisa mais sensível, né? Então, local onde colocar dentro de casa, água que ela vai receber, então tudo, ventilação, tudo vai influenciar para ela dar certo num ambiente interno. Né? Então são tudo coisas assim, hoje nós temos tudo para pesquisar. Né? E a internet ajudou muito, né? Ajudou muito, né? A pessoa que tem dúvida, ela tem que pesquisar. Né? Porque tem muitas dúvidas, até na água, as pessoas muitas vezes colocam água demais, colocam água de menos, né? Água de torneira, eu sei que eu peguei vocês lá aquelas, como é que chama? É um bambuzinho. Bambu da sorte. Bambu, isso aí, bambuzinho. E aí, não pode botar água direto da torneira, né? Porque tem cloro, mas o ideal, aí água filtrada ou fervida, né? Esperar esfriar para colocar. E é mesmo isso? Não precisa? Normalmente, assim, a quantidade de cloro que tem na água potável, assim, que a gente consome, não faz, assim... Não muda nada. Não. A única coisa, assim, lógico, se são coisas muito sensíveis, por exemplo, uma muda pequena, mudinha de flor, coisa assim, se você regar num momento de sol, né, então ela pode dar uma sentida, mas não que queime, né, porque senão seria um excesso, não seria nem possível a gente consumir água, né. Então, só assim, cuidar um pouco os períodos vai regar um canteiro, por exemplo, não pegar os horários quentes, né, deixar ou de manhã cedo ou no final da tarde, né, então sempre cuidar esse. E tá um período muito bonito agora, né, tá florindo. Tá, para que tudo que tu tá plantando. Foi linda, né? Primavera foi muito bonita. Os IPs, né? Linda, não, o IP ali da avenida, eu disse pro Sérgio, Alberto cheguei Miller. em casa, um dia eu disse, tu precisa ir lá ver a Avenida Alberto Miller, né, porque ficava maravilhosa. O IP é uma árvore muito vendida ainda, não? Vocês vendem muito? Vende bastante. Né? Hoje tem. E é nativa, né? Só essa tu tem que cuidar onde tu planta, né? Porque tu plantou, tu não pode tirar a qualquer momento, né? É nativo, hoje, inclusive, nós iniciamos um projeto assim com as exóticas. Nós temos IPs diferentes na loja que são pouco vistos aqui, que são enxertados. Cores diferentes, IPs enxertados. Que cores que tem? Tem branco, tem vermelho, tem rosa. Tem bordô em flor, aqueles dias assim, bem cor de vinho, assim. Capaz. São varianças, né, que até a própria genética, né, eles vão alterando um pouco a genética da planta
e vão criando coisas novas, né? Tem muita assim, coisa nas nova. orquídeas, assim, praticamente todas as plantas, né? Frutas também, né? Que eles vão mudando a genética de laranja, bergamota, né? Então tudo hoje vai analisar geneticamente alterado, não é? Pouca coisa ainda é nativa, assim. Sim. Até porque demora mais quando é nativo, né? Demora. Quando é enxertado, é mais rápido mais a produção. sim. É bem mais rápido. E a produção? Nós temos hoje, que foi desenvolvido pela Embrapa do Paraná, as araucárias enxertadas. As araucárias enxertadas. Então, a araucária leva anos para produzir. E essa Sim. araucária, em questão de 5 a 7 anos, já está produzindo. Está na altura de 2 metros, já está Capaz. produzindo já. Então, é bonito. É um projeto que eles desenvolveram e a gente tem um fornecedor que desenvolveu esse trabalho junto com a Embrapa do Paraná. E nós temos na loja lá isso. E interessante que quando vai numa loja que nem a de vocês, para qualquer ambiente tu encontra um produto, né? Sim. Acho que é essa a ideia que vocês querem passar também. Tem um lugar que é mais escuro, dá para pôr uma planta? Dá. Mas qual é esta aqui? Sim. E, né? É que assim, ó, hoje, até assim a própria mídia, ou até as feiras, ou até as amostras de coisas, eles mostram muitas coisas que não são viáveis, né? Se tu for ver, às vezes, até na própria televisão, às vezes a gente brinca, né? Olhando lá uma novela, alguma coisa, tu vê lá uma planta que não tem nada a ver, que tu sabe que não vai dar certo dentro do ambiente. Colocaram né? só porque é um cenário. Porque é um cenário, né? Só que daí, o que acontece? Tu cria uma expectativa, né? Porque tu viu aquilo, mas essa planta eu queria para minha sala. Né? Não, mas não dá. Eles colocaram um dia e tiraram. E aí o cliente chega na loja, eu quero aquela planta, mas ela dá dentro. Eu vi lá, né? Eu vi na revista, eu vi na amostra, da revista. Casa Cor, eu vi, né? Então, isso é uma coisa, às vezes, que é difícil, que às vezes tu tem que até podar o cliente. Não tem como. Mas não tem como. Não tem como, porque daí depois não dá certo, aí ele vai vir aqui reclamar, né? Vai dizer, não deu certo, mas então deveria ter me falado, né? Então, essa parte também, às vezes, é um pouco complicada, porque daí tu tem que meio que desfazer o sonho da pessoa, né? Só que a gente sempre se propôs a fazer o que é certo. Ou dizer, eu não vou te vender essa planta só por vender, né? Sim. Eu quero que tu tenha, assim, um retorno, que realmente isso te dê uma satisfação, né? Então, se não dá, a gente tem que dizer que não dá, né? Por isso que sempre é bom não comprar assim, tipo, sem orientação, né? Alguém que explique, né? Alguém que explique, né? Alguém que dê uma orientação de molhar, de adubar, de claridade, né? De quantidade de água, sabe? Isso tudo, quando tu compra uma planta, eu sempre brinco com os clientes, é um bichinho de estimação, tu vai ter que aprender a lidar com ele, né? Ele dá trabalho. Ele dá trabalho. Né? Então não é só comprar e botar na prateleira e esquecer e só admirar, né? Não é assim, né? É uma vida, né? Hoje o carro-chefe de vocês que mais vendem é o quê? São flores, são plantas? É a jardinagem hoje. Plantas. Carro-chefe. Plantas. Até porque, assim, a flor hoje ela poluiu demais, né? Os mercados tem, farmácia tem, fruteira tem flor. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que meio que se distribui. Todo mundo começou a trabalhar nesse sentido. Só que a parte de jardinagem, ela já é um pouco mais complexa, então nesse sentido a gente não tem tanta competição entre outros ramos, né, que trabalham com esse tipo de planta. E tu tem que ter um conhecimento, né? Então, por isso que a gente se direcionou mais para o paisagismo, né? Porque isso é uma coisa que é difícil tu comprar pronto. Não, né? tu tem que fazer. Né? Essa ideia, não interrompendo a Marlise, ela surgiu há muitos anos atrás. Tá? Antes nós comentávamos que nós começamos como floricultura folha-pé, né? E nós tínhamos o nosso sócio, então, e a empresa foi crescendo. A gente aprendeu junto um com o outro, né? E só que chegou num momento,
a gente se reuniu, a gente, num período, ficou, bom, nós vamos se direcionar mais para o paisagismo. Só que falta área, falta espaço, né? E a gente foi começando a planejar isso. Foi uma coisa planejada, né? Eu fiquei 1 ano praticamente em conventos, estruturando lá, e a gente continuava aqui. No início tinha os... né? Mas antes disso, então, nós, em comum acordo, bom, nós montamos junto o nosso negócio, agora cada um vai seguir seu caminho. Cada um foi para uma área. Cada um ficou com o segmento da empresa. Aí o Paulo Sérgio ficou com o segmento da prestadora de serviço. Logicamente, nós se direcionamos então para o paisagismo, né? E graças a Deus, hoje, a gente vê que deu certo para os dois. Para os dois. Para os dois, né? Foi uma sociedade gratificante, porque um aprendeu com o outro. Que legal isso eu ouvi depois, né? Porque às vezes sai, tem atritos. Não. Foi uma questão que realmente cada um seguiu o seu caminho. Né? E a gente sempre trabalhou de forma, um ajudando o outro, de forma honesta, um com o outro, né? E graças a Deus deu tudo certo. Que bom ouvir isso. Tudo certo. Hoje ele está bem com a empresa dele, nós estamos já na sucessão, ele é um pouco mais novo que nós já estamos na sucessão, né? Então vai dar tudo certo. Vocês vão agora trabalhar menos e vão fazer o quê para se ocupar? Assim, a Marilise continua ainda dando nos jardins e tal, mas vai diminuir o passo? Vai fazer o quê? Olha, Joel, em primeiro lugar, esses anos todos eu só tenho um agradecimento, né, aos meus clientes e a todos os colaboradores que passaram na minha floricultura, né? Eu só tenho a agradecer, tanto eu como minha esposa. Eu acho que a gente sempre teve um convívio muito bom, né? A gente sempre tentou colocar no lado deles, né? Muitas vezes até ia na loja, Maria e César pegando, varrendo, capinando. Não, né? Isso não diminui o trabalho, dignifica, né? É verdade. Então, mas hoje a empresa existe tanto tempo em função dessas pessoas. Eu e a Marlise não construímos junto, né? Nós tivemos apoio de muitas pessoas que foram colaboradores, hoje que não estão com nós, mas a gente continua em contato com eles. E, acima de tudo, os nossos clientes, né? Que a gente sempre colocou isso para os nossos colaboradores. A nossa razão de existir no comércio, para qualquer comércio, né, é o cliente, né? Então, cada cliente ele tem uma visão, uma maneira, né, de agir. Tu tem que saber atender, receber o cliente. E não é tudo igual, né? Não é tudo igual, né? Mas você vai só pescar e viajar agora? Não. Não, agora eu vou passar um período de recuperação e ela vai trabalhar por mim agora. Então, também assim, tudo que a gente construiu, né, dentro, às vezes tinha os momentos de dificuldades e a gente chegou hoje nessa transição. Eu acho que a gente sempre trabalhou unido. A gente soube, como casal, separar o profissionalismo da vida pessoal. É mesmo? Nós não misturávamos. Se eu tivesse que cobrar ela, eu cobrava. Isso está errado. Se ela tivesse que me cobrava. Mas nunca a gente... E não ficava beiçudo em casa depois? Não. Mas eu acho que... Tudo suportável. Tudo é isso mas aí, eu né? acho que tanto eu, que nem ela, a gente não tinha chegado lá se nós não se apoiássemos e não verdade. tivesse... porque cliente é a razão da gente existir. Se não atender bem, então isso eu transmitia, tanto a Marlise como eu, sempre para os nossos colaboradores. Cliente em primeiro lugar. Tem que atender bem, né? Atender bem.
Porque a pessoa, e o que a Margarida citou antes, não venda por vender. Né? Uma pessoa quer uma coisa que para dentro de casa, gostou uma coisa que não é para dentro de casa, mesmo que às vezes, que nem a Margarida comentou antes, mas eu queria isso, né? Mas não vai funcionar. Mas não vai funcionar. Seja honesto com o cliente. Quer levar, pode levar, mas não vai funcionar. Então, hoje, eu estou começando esse ciclo, logicamente, se eu tiver que ajudar ela, eu vou estar mais light, né? Vai estar mais tranquilo. Tiver que ajudar ela, eu ajudo. Se eu tiver que dar um apoio para os filhos, vai dar apoio. Eu vou dar apoio para eles. Que legal ouvir isso. É que, assim, a minha parte do paisagismo eu continuo, né, fazendo, talvez, lógico, repassando um pouco para os que estão junto com nós, né? Tanto a Jennifer quanto os outros também. Mas vou continuar trabalhando. E depois daí o César recuperando o joelho, quem sabe vai me ajudar, né? A gente vai conseguir, né, fazer isso também de uma forma, porque é uma coisa que a gente gosta, né? Então, eu sempre brinco com o pessoal, às vezes o tempo da gente é tão curto, né? Se tu não te diverte trabalhando, então tu vai te divertir pouco, né? Porque, isso aí. Porque se tu não gostar daquilo que tu faz, tua vida vai ser uma frustração, porque para viajar, para passear, a gente não é que a gente não tem tempo, mas é uma coisa assim que tu não faz no dia a dia, até porque senão não seria tão bom, né? Se tu fizesse isso todo dia, ia ser uma coisa até que já ia se tornar uma rotina, né? Mas e um terço da nossa vida é trabalhando, né? Então tem que gostar daquilo que faz, né? É isso aí. E hoje eu já vejo assim, tipo, uma época eu tinha assim aquela necessidade de trabalhar, porque tu tinha que gerar, né, fazer a empresa girar. Hoje eu já me sinto assim mais realizada depois de ver um trabalho concluído do que o resultado que esse trabalho me dá, entendeu? Então, financeiramente, porque isso já é coisa dos gurizados agora cuidar, né? Eu já não quero mais saber se isso deu, né, lógico, deu lucro, não, mas a minha satisfação hoje é chegar no fim do trabalho e ver a satisfação do cliente, sabe? Isso é a melhor coisa, porque tu chega numa casa que tá lá uma bagunça, uma coisa, aí tu transforma aquilo numa coisa boa. E o dono diz, como é que tu conseguiu fazer isso? Que coisa linda. Com esse preço, melhor ainda. Melhor ainda. Se fosse fazer para mim, dizer, como é que tu conseguiu fazer isso tão bonito com esse preço que eu tô te pagando? Bom, né? Isso é difícil, né? Eu sempre digo, o bem bonito sai um pouco mais caro, mas vale a pena. Não é custo, é investimento. Né? Investimento. E claro que nós estamos numa região em que eu recebi, né, até conhece muito bem a Olambra, né, terra das flores, a Kyoko Morita, uma japonesa, né, descendente japonês, e ela veio para cá e a gente saiu para lá, ela morou perto de nós durante 5 anos. E ela se encantou pelo Vale do Taquari, porque aqui as pessoas são preocupadas com o jardim. Sim. E ela morava ali em Olambra e depois, né, em São Paulo, foi para a capital, morou porque trabalhava Petrobras. E ela disse, a gente não vê isso lá, claro que é outro hábito, outro costume, mas aqui as casas são extremamente bonitas. A grama bem cortada, né, a grande maioria, né? O jardim bonito e tal. Então, ou seja, tem muito mercado, né? Tem muito mercado para quem trabalha. Os projetos assim, de residências, eles já são formados. Por exemplo, quando tu vai fazer um projeto com um arquiteto, ele vai te entregar assim um 3D com a casa, com o jardim, com o móvel, com tudo aquilo que, né, fica já entrega junto, um pacote completo. E dificilmente tu vai morar numa casa que tu não tenha um mínimo de jardim, sabe? De verde. Não consegue fazer tudo no primeiro momento, mas pelo menos, assim, tipo, uma grama, uma planta, um vaso, alguma coisa começa. E ali tu começa a pegar o cliente, né? Daí ele botou um vaso, daqui a pouco, sobrou um dinheirinho, ele já vai fazendo. Ele vai fazer aquele projeto que o arquiteto idealizou na cabeça dele, sabe? Porque ele vai ver a casa dele pronta bonita, quando né? ele tiver tudo pronto. E eu sou um defensor do verde. Tem um amigo meu, tá assistindo, eu vou mandar pra ele esse vídeo. E aí cheguei na casa dele, assim, pura brita. Onde tinha grama, aí tinha acho que uns 4 metros, 4x4, 16 metros quadrados de grama. E é um vaso bonito. Cheguei lá, botou brita, tudo. Eu disse, o que tu fez? Não, vou botar concreto aqui. Disse, não, rapaz, não, vai dar trabalho e tal. Eu disse, não acredito. Né? 4x4 dá trabalho para cortar essa grama, deixa de ser preguiçoso. 15 minutos. Uma grama verde aí, né? Uma coisa bonita para botar os pés pra gente sentar e tal.
Daí, não é que ele fez, mas ele, ó, não ficou legal, hein? Concretou o único espaço quadrado que tinha para pôr o verde. Não, para não ter trabalho de cortar grama. Chega no verão, que coisa boa tu chegar em casa, ter um cantinho, né? Que tu possa, claro, pelo menos ver ou arrancar isso é terapia, né? Isso verde, pelo menos tem que ter, né? né? Apesar de tem grama agora artificial parecida. Não, parecida, mas não é. Pisa natural. numa grama artificial ao meio-dia de um sol de verão para te ver que delícia. Não, queima os pés. Vai queimar. Não tem. Ó, quero agradecer muito a presença de vocês, né? Parabéns, obrigado por ter vindo, eu sei a correria de vocês. O César, só para fazer cirurgia no joelho, conseguiu vir aqui, né? Eu já tinha convidado, tô correndo e tal. Viu só, que bom que veio no momento certo, né? No momento certo. Das coisas acontecem. Até peço desculpas por não ter vindo antes, mas realmente, né? Tava bem corrido, né? Então... E os clientes, né? Vocês têm uma gama de clientes, precisa atender, precisa fazer isso. Né? Mas, quero agradecer muito, César. Obrigado por ter vindo. Mas também, né? Nós que agradecemos. A oportunidade, né? De falar um pouquinho do nosso trabalho também. E quem quiser, né? Tem, né? Nas redes sociais, Toque Especial, né? Floricultura, Toque Especial. E aí o pessoal pode tirar as dúvidas e ver quão bonito aqui é. Sim. Que bom. Obrigado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos aqui do Eu Podcast. Bom, esse é o podcast de hoje. Compartilhe, comente, né? Mande para o seu amigo essa gravação, esses recortes. Mas quem será que na semana que vem vai estar sentado conosco? Bom, daí tem que assistir o Eu Podcast.